Está com os irmãos, pode tomar assento, compartilhar o Santo Evangelho. Hoje, então, dando início nessa série de exposições, nesta carta curta, mas tão poderosa que ela é, que é a carta de Paulo aos Colossenses. E acho que eu estou até meio nervoso. Tô desacostumado a pregar, eu acho, faz tempo, estava pensando, faz algum tempinho que eu não pregava. Culto de sábado, então, nem lembro. Estou desacostumado. E também é um desafio, porque hoje é... estranho isso aqui. Hoje é um sermão de introdução à epístola. E, geralmente, quando esses assuntos introdutórios, eles são de suma importância. Traz todo o contexto para nós adentrarmos, de certa forma, no texto propriamente dito, né? Nas perícopes, para ver o que Paulo, o escritor, ele está, de fato, querendo ensinar para nós. Mas, geralmente, quando a gente vai estudar ou vai ler um comentário nessas partes, eles são muito técnicos, né? Então, como é uma pregação, o desafio é fazer com que estas verdades sejam aplicáveis para as nossas vidas nos dias de hoje. E no decorrer do que a gente for meditando, esse é o meu objetivo. Então, convido todos vocês a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler no verso 1 e o verso 2, então. Verso 1 e verso 2, que nos fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Amém. Somente esses dois versículos. E para quem é fã da Marvel, ou propriamente dito do Homem-Aranha, talvez uma das frases mais lembradas é do Tio Ben, né? Tio Ben, acho que é o nome dele. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas eu não sou tão jovem como os jovens aqui presentes. Quando eu era mais jovem, eu assisti lá o primeiro Homem-Aranha. E eu me lembro que tinha uma frase que ele falou que diz o seguinte: quem disse que o problema é meu? No começo ali, quando ele ganha os poderes, ele vai para um ringue de luta e ele está atrás de dinheiro, quer ganhar um dinheiro, e ele tinha, se eu não me engano, era 10 minutos para ficar numa jaula com um campeão lá, e eu sei que ele ganha dele bem mais rápido. E na hora de receber o dinheiro que tinha para receber, o cara paga menos para ele. E ele fala, eu preciso do dinheiro. E o homem fala para ele assim, quem disse que o problema é meu? Então ele vai embora meio triste, entra um bandido na hora e assalta o homem que não pagou ele e rouba o dinheiro e passa correndo e ele deixa. Ele tinha poderes, mas ele deixa. Ele era o Homem-Aranha, né? Mas ele deixa passar. E depois o homem vem e fala, por que tu deixou o bandido embora? E ele responde na mesma moeda, quem disse que o problema é meu? Vocês já pensaram se Paulo dissesse isso? Quem disse que o problema é meu? Hoje nós vamos ver que alguém foi até a prisão onde Paulo estava preso. Paulo estava preso e relatou os problemas que vinha passando na igreja. Mas Paulo não foi como este homem, Paulo não foi como um Homem-Aranha, claro que é uma história de ficção, né? Mas Paulo, o apóstolo de Cristo, ele não respondeu quem disse que o problema é meu. Muito pelo contrário, ele toma responsabilidade e ele escreve esta carta poderosa para esta igreja que estava passando por problemas, que é o que nós vamos meditar. Por que Paulo escreveu? Por que Paulo direciona essa carta aos Colossos? E Colossenses, ela é considerada uma carta irmã gêmea de Éfeso. Éfeso já foi exposto aqui nos domingos, e vocês lembram que o objetivo, um dos temas, é sobre a igreja em Éfeso. Fala sobre a igreja, os membros, como o corpo de Cristo. Já em Colossenses, o foco é o cabeça. Jesus Cristo sendo o cabeça da igreja, sendo o cabeça do corpo. Colossenses, ela é conhecida como uma das cartas da prisão, junto com Filipenses, junto com Éfesos e junto com Filemão. Paulo, como eu já disse, Paulo estava preso e Paulo escreve esta carta. A carta aos Colossenses, ela é tida como a carta, a carta mais cristológica do apóstolo Paulo.
Nós vemos aqui claramente a doutrina de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre a grandeza de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos algo parecido aqui, talvez até mais profundo, na Epístola aos Hebreus. Mas não se sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas com certeza Paulo foi quem escreveu Colossenses, então ela é tida como a cristologia, uma alta cristologia de Jesus. Essa carta ela foi escrita por volta de 60 ou 62 depois de Cristo. Quando Paulo ele está preso na sua primeira prisão em Roma. Paulo já tinha sido preso outras vezes, mas se vocês acompanharam, ou vocês lerem depois, lá em Atos dos Apóstolos, no final, lá no capítulo 27, capítulo 28 principalmente, Paulo ele termina, Lucas termina a sua narrativa em Atos dos Apóstolos, narrando que Paulo ele está preso. E ele está preso em Roma. A maioria dos estudiosos, eles entendem que esta carta foi escrita de Roma. E quem foi Epáfras, que foi de Colosso, nós vamos ver depois, que foi até Paulo. Paulo estando preso, ele traz esse problema, ele traz notícias de como estava a igreja em Colosso para o apóstolo Paulo. E ele vai até Roma para falar como que estava essa situação dessa igreja. Paulo ele estava preso. Paulo estava preso nessa ocasião. Nós vamos ver que depois, pela história, pela tradição, Paulo ele foi preso de novo. É onde que ele é decapitado, onde ele escreve ali depois a segunda carta a Timóteo, quando ele escreve a sua última carta. Mas esta carta, ele estava em Roma, na sua primeira prisão. Essa primeira prisão, podemos dizer que ela era um pouquinho mais light do que a segunda. A segunda ele já estava indo para o martírio, mas a primeira, lá em Atos, capítulo 28, fala que era uma prisão domiciliar, onde ele ficou preso por cerca de 2 anos. Então ele tinha acesso à visita, onde ele tinha acesso para discipular, para pregar e até mesmo para escrever cartas, aonde ele escreve então essas 4 cartas, direcionado 3 para igrejas e 1 para uma pessoa. Então o autor ele é Paulo, ele se identifica como Paulo. E ao longo da história da igreja ela é bem aceita, a não ser mais recente, os liberais que põem em xeque a epístola, se for ou não foi Paulo, mas ao longo da história da igreja, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e até o herege Marcion, ou Márcion, ele reconhece lá nos primeiros séculos que de fato foi Paulo que escreveu a igreja aos Colossenses. Então, de fato, para nós entendermos, foi Paulo que escreveu essa carta. Paulo escreve, então. E o outro argumento muito convincente é a própria Epístola de Filemão. Que essa, com certeza, todos, até aqueles liberais, até os hereges, concordam que Filemão foi Paulo que escreveu. E as próprias pessoas citadas em Filemão e em Colossenses são as mesmas pessoas. Timóteo, Onésimo, Arquipo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E essas cartas elas foram enviadas juntas. Foi a mesma pessoa que levou tanto a carta a Filemão quanto que levou a carta aos Colossenses. Mas o interessante é que por que eu iniciei essa ilustração no início? Quem disse que o problema é meu? Porque Paulo não foi Paulo que escreveu, não foi Paulo que plantou essa igreja. Paulo foi o maior plantador, o maior missionário do Novo Testamento. Plantou diversas igrejas, fez diversas viagens, fez diversos discípulos. Todavia não foi Paulo quem fundou essa igreja. Veja comigo no verso 4, isso no capítulo 1 e no verso 9. No verso 4 ele diz assim, no verso 3, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Verso 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E no verso 9, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar. Paulo, então, ele foi informado a respeito desta igreja. Não foi Paulo que plantou a igreja em Colosso. Paulo não conhecia os membros que moravam em Colosso. Não conhecia a maioria deles. Provavelmente quem plantou essa igreja foi Epáfras. No verso 6, que nos fala assim, que chegou até vocês, esse evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus da verdade. Na palavra da verdade do evangelho. Provavelmente foi Epáfras. No capítulo 4, verso 12, verso 13, Paulo também relata sobre esse mesmo Epáfras. Verso 12 do capítulo 4 que fala assim, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda as saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração,
para vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e posso testemunhar a respeito de Epáfras, e de que muito se empenha por vocês, pelo de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, provavelmente, segundo os estudiosos, foi Epáfras que plantou essa igreja. Provavelmente Epáfras foi fruto do ministério de Paulo em Efésios. Paulo fica cerca de 3 anos em Éfeso, plantando a igreja, discipulando, ensinando, instruindo. E ali, por ser uma grande cidade, um centro comercial, Paulo sempre escolhia grandes cidades, grandes metrópoles para plantar igrejas. E que através dali, pessoas ouvissem o evangelho e voltassem para suas cidades, até mesmo regiões menores, interiores, para ensinar as pessoas dali, pregar o evangelho. Então, provavelmente, Epáfras se converteu em Éfeso através de Paulo, sendo um discípulo de Paulo, onde Paulo fala que ele é um conservo, ele é um ajudante, ele é um ministro juntamente com Paulo, se converte através de Paulo e vai para a sua cidade pregar o santo evangelho. Mas Paulo se identifica, e ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo. Apóstolo aqui é enviado, aquele que tem autoridade. Paulo... Eu não quero antecipar o que eu quero falar, mas, como eu já disse, Epáfras ele leva alguns problemas, algumas dificuldades, alguns ensinos, algumas heresias, algumas coisas que estavam acontecendo na cidade de Colosso, na igreja de Colosso. E algumas pessoas estavam flertando com esses falsos ensinos. Algumas pessoas estavam cedendo, estavam compactuando com isso. Então Epáfras ele vai até o apóstolo Paulo e narra, relata essa situação. Paulo, então, ele como um apóstolo, ele tenta instruir essa igreja. Ele escreve essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, para ensinar acerca de Jesus Cristo, sobre esta cristologia, sobre o evangelho, sobre a doutrina sendo aplicada na prática na vida da igreja. Paulo, então, ele se apresenta como um apóstolo de Cristo. O apóstolo era aquele, como eu já disse, enviado, mas era aquele que tinha autoridade para ensinar a verdade de Deus, para pregar acerca de doutrina, para dizer o que é certo e o que é errado. Veja bem, se implantou nesta igreja falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinos. E a grande verdade é, onde está a verdade? Aonde está a real doutrina? Naquele período onde o cano ainda estava sendo formado, aqueles que obtinham a autoridade eram os apóstolos de Cristo. Por isso que hoje nós não temos mais apóstolos incumbindo com essa função de prescrever doutrina, de escrever de uma nova Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser reescrita. Toda a verdade que nós precisamos para aplicar nossas vidas estão na Escritura. Paulo, quando ele se identifica, e é interessante que todas as vezes que Paulo está escrevendo para uma igreja que o seu apostolado ele não está sendo confrontado, por exemplo, em Romanos, ele se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo ali é doulos, escravo. Mas quando ele escreve para uma igreja que está confrontando o seu apostolado, Gálatas, Coríntio, por exemplo, ele se apresenta como Paulo, apóstolo. Mas Colossenses não conhecia o apóstolo Paulo. Ninguém estava colocando o apostolado em xeque, mas ele está se apresentando como um apóstolo, como aquele que tem o assim diz o Senhor nos seus lábios, ou melhor, na sua pena, na sua caneta, no seu lápis, estão as palavras do próprio eu sou, o Iavé, o Jesus Cristo. Quando nós lemos a Escritura, não é coisas da cabeça de Paulo. O que Paulo escreveu aos Colossenses não são coisas das cabeças tiradas de Paulo simplesmente humana, mas é o próprio Espírito Santo, é a própria Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, inspirando o apóstolo Paulo para colocar o Evangelho na aplicação da igreja. Falso ensino estava ocorrendo, mas Paulo é a verdade que está no Paulo. Muitas pessoas, ao ler em Coríntios, por exemplo, quando ele está falando sobre casamento, ele diz o seguinte, o Senhor disse isso, isso e isso. Agora, não o Senhor, mas eu digo. E algumas pessoas acham que o ensinamento de Jesus tem mais poder ou mais autoridade do que Jesus Cristo, e picoteia a Escritura, e muitas vezes o que me serve eu aceito, e o que não me serve, o que eu não concordo, isso eu não aceito. Mas o que Paulo está falando naquele contexto, em 1 Coríntios, ele está aplicando o ensinamento de Jesus. Ou seja, quando Jesus está falando sobre divórcio, por exemplo, no seu tempo, ele está narrando lá em Mateus. E Paulo diz, é assim que o Senhor disse, o Senhor diz isso.
Agora eu digo a interpretação dele no sentido, mas lembrando, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo sobre o divórcio, sobre se deixar de um ímpio, de alguém que abandona de lar. Eu não quero entrar nesse contexto. Mas a ideia é que Paulo tem a palavra de Deus nos seus lábios. Então é a palavra de Deus. É o Senhor falando com o seu povo, é o Senhor falando com uma igreja composta por gentios, com pessoas que não cresceram ouvindo os 10 mandamentos, com jovens que talvez nunca ouviram dos lábios dos seus pais os 10 mandamentos, grandes pessoas que moravam ali, eles eram gregos, eram gentios, submersos em filosofias, em doutrinas gregas, nunca ouviram a lei de Deus, mas Paulo, através do Espírito, está trazendo a verdade, está trazendo o verdadeiro ensinamento para essas pessoas. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé. É a Bíblia que norteia a nossa vida. Aonde está a verdade? Aonde tu busca? Aonde é a fonte da verdade? Como tu decide os dramas da tua vida? Jovens que aqui estão, como vocês sabem o tipo de amizade que vocês têm que ter? Eu sei que muitos estão ascendendo socialmente, estão assumindo a maioridade, estão querendo trilhar uma profissão, adentrar na faculdade, trabalhar. Qual profissão que glorifica mais a Deus? Ou todas glorificam, ou talvez não. Será que todos os amigos que eu tenho na escola ou na faculdade glorificam ao Senhor? Que tipo de namoro eu tenho que ter? Como que é o namoro cristão? Ou como alguns aqui falam ou sabem, o cortejo bíblico. Que tipo de página que eu posso seguir no Facebook e no Instagram? Ou eu posso sair curtindo todas as publicações? Aonde está a verdade? Eles estavam flerteando com um falso ensinamento. E veja bem, doutrina é importante, sim. Doutrina é importante, porque conforme o que eu creio é a forma que eu vivo. Conforme aquilo que eu acredito, a verdade vai nortear a minha vida. Eu posso dizer todos os domingos, confessar o credo apostólico, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas na prática, eu não colocar isso em prática na minha vida. Porque quando eu confesso que Jesus é o único Filho, eu estou dizendo que Ele é o nosso Senhor. E se Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor e Ele que conduz a nossa vida. É Ele que nos mostra como nós devemos viver. Quer sejam jovens, quer sejam adultos ou idosos ou crianças. Quando Paulo está dizendo a Paulo, o apóstolo de Cristo, ele está dizendo, eu tenho autoridade. Porque eu fui inspirado pelo Espírito Santo. E quando nós estamos lendo a Escritura Sagrada, não são coisas simplesmente de homens. Claro que foi homens. Não foi um chimpanzé que escreveu a Escritura. Foi homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Escritura. Você quer ouvir Deus falar audivelmente? Leia a Escritura em voz alta. Como nós vamos saber como conduzir a vida? Como saber como enfrentar os dilemas da vida se nós não lemos o Evangelho, se nós não meditarmos o Evangelho? É fácil olhar para os colossenses e ver que eles estavam dando ouvidos a falsos ensinos. Mas e vocês? Quem vocês estão ouvindo? Quem são as vozes que vocês ouvem? Porque os falsos mestres estavam bradando, estavam ensinando em Colosso vários ensinos, várias doutrinas, mas nós vivemos num mundo muito barulhento. O século 21, o século da tecnologia, onde existem várias verdades. Recentemente eu li um livro, A Pirâmide da Sabedoria, onde fala sobre isso. Onde a internet nós somos a geração que mais temos informação, mas nós somos a geração menos sábia. A geração que menos tem sabedoria. Segundo os estudiosos, os nossos antepassados, os nossos pais, tinham um QI maior que o nosso. E eles não tinham o acesso que nós temos. Aonde está ficando a nossa sabedoria? Como nós vamos crescer a imagem e semelhança do Senhor? Se a nossa fonte de sabedoria muitas vezes não é a Escritura, é a internet, são as redes sociais, são os coaches, são os famosos, são os jogadores de futebol, os músicos, seja quem for. Mas a última palavra tem que ser a Escritura Sagrada. Ela norteia a nossa vida, é ela que nos mostra quem você tem dado ouvido. Quem você tem ouvido, quem são as vozes que têm falado a sua alma, aonde você tem inclinado o seu ouvido e escutado, quem tem trazido paz, quem tem trazido consolo, quem tem trazido direção para a tua vida, ou você se baseia na novela? Só um exemplo, né? Eu acredito que vocês nem olham novela. Ou você se baseia na revista Tititi, gospel,
o fuxico gospel, onde for que seja, que é a fofoca do dia de hoje. Aonde nós vemos isso? Como que nós entendemos isso? É através da palavra de Deus. O Catecismo de Westminster, na primeira pergunta do Catecismo, diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como nós vamos conhecer a Deus, glorificar a Deus, se nós não conhecermos o amado da nossa alma? Você nunca vai ser saudável espiritualmente se você desprezar o Evangelho. Para ter uma igreja saudável, famílias saudáveis, vidas saudáveis, é através do Santo Evangelho. Quando Epáfras traz a notícia de que a igreja estava flertando com falso ensino, quando estavam tendo doutrinas erradas e talvez até mesmo condutas erradas, Paulo não diz: quem disse que o problema é meu? Muito pelo contrário, ele diz: eu sou apóstolo, o problema é comigo, eu vou escrever. E ele escreve para eles, e basicamente, eu acredito que vocês já leram, ou a grande maioria já leu, e essa epístola é dividida em doutrina e prática. E muitas vezes, a maioria das cartas de Paulo é dividida assim, doutrina e prática. Ele nos mostra o que Jesus fez e depois a prática. Capítulo 1 e capítulo 2, aos Colossenses, ele nos mostra a doutrina daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus já fez por nós. E no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai aplicar essas verdades ao coração da igreja. E ao decorrer dessas exposições, vocês vão entender tudo que Paulo está escrevendo, tudo aquilo da superioridade, da suficiência de Cristo, daquilo que Cristo já fez por nós, desse revestir-se do novo homem, se despir do velho homem. Tudo faz sentido quando nós entendermos quem é o nosso Jesus Cristo. Porque antes de ele mostrar o falso ensino, ele primeiro mostra a verdade. Nós jamais vamos combater o ensino errado se nós só conhecermos o ensino errado. A apologética faz parte, mas a verdade é de suma importância. Doutrina é importante, a verdade é importante, o Evangelho é importante, para que nós possamos entender, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser saudáveis. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, falando sobre o papel do homem, da mulher, dos jovens, dos pais, dos patrões, dos trabalhadores, ele só vai escrever isso à luz daquilo que o Evangelho nos mostra que Cristo já fez por nós, dessa nova criatura que nós já somos em Cristo. A vida prática só faz sentido, a moral religiosa ou a verdade do Evangelho prática só faz sentido quando nós entendermos quem nós somos em Jesus Cristo. Então Paulo, antes de mais nada, quando ele está escrevendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele não se proclamou apóstolo, ele não se ungiu ele mesmo, eu fui chamado, porque hoje nós vivemos uma bagunça, onde muitas pessoas se levantam e falam: eu fui chamado, Deus falou comigo, eu estava dormindo, o Senhor me acordou e me mandou eu vir falar algo para vocês. Quem vai dizer para um maluco desse que não foi Deus que falou? Se ele falou, como é que nós sabemos? Através da verdade. Como nós vamos entender como nós devemos? E eu posso vir aqui e falar bobagem para vocês. Como vocês vão saber se eu estou falando a verdade? Como vocês vão saber? Através da Escritura. Paulo está ensinando a igreja através da palavra de Deus, a verdade de Deus. Os destinatários, então, é a cidade de Colosso, ou seja, os colossenses. Essa cidade ficava no vale do Lico, no sul da antiga Frígia, agora conhecida como a Turquia. Ficava próxima de Hierápolis e Laodiceia. De Laodiceia, cerca de 15 quilômetros. Ela se situava na Ásia, junto com as igrejas do Apocalipse. Lembra lá no Apocalipse, João escreve as 7 igrejas da Ásia. E ele cita Éfeso, Esmirna, Tiatira e várias igrejas. Mas ele não cita os Colossos. Ele não cita a igreja dos Colossenses. Porque depois nós vamos ver que vamos falar agora já. Essa cidade, com o passar do tempo, ela some do mapa. Segundo a geografia, segundo os estudiosos, ela teve um terremoto, mais ou menos 62, 63, ou próximo, ou depois, 3 anos depois dessa carta, ela acaba sendo destruída, ruínas, e depois ela acaba sumindo do mapa. E essa cidade era uma cidade pequena. E nós vamos ver isso, que no passado, no tempo do Império Grego, antes de Cristo, ela foi uma grande cidade. Alguns historiadores chegam a falar que ela era Colosso, a grande cidade. O próprio nome Colosso traz essa ideia de grande. Colossos, a grande cidade, lá no cerca de 270, 250 antes de Cristo. E ela tinha uma grande indústria têxtil. Acho que é assim que fala, sobre roupas. Mas após, isso no período do Império Grego. Mas depois os romanos acabam dominando o mundo presente. E os romanos, eles mudam, eles alteram esse
comércio, essa via comercial que existia ali na Ásia, que passava por Éfeso, que era uma grande cidade, e passava também por Colosso. Então, antes de Cristo, ela era uma grande cidade, uma cidade poderosa, uma cidade de negócios. Mas já no tempo do apóstolo Paulo, depois, quando os romanos, então, é um império que domina, que governa a região, eles começam a alterar as estradas. Então essa estrada já não passa mais por Colosso. O comércio já não é mais tão pujante em Colosso. Agora Hierápolis começa a crescer, Laodiceia começa a crescer. Essas cidades começam a ascender socialmente e Colosso ela se torna uma cidade pequena, uma cidade insignificante, uma cidade cerca de 160 quilômetros longe de Éfeso. Só para vocês terem uma ideia, no tempo de Paulo, Colosso ela tinha 75 mil habitantes. Éfeso, por exemplo, tinha 400 mil habitantes. Corinto tinha 800 mil habitantes. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Ou seja, Colosso era uma cidade insignificante, uma cidade do interior, uma cidade humanamente falando, sem interesse nenhum, sem comércio nenhum. Sabe aquele interiorzinho que ninguém quer morar? Porque quando a gente fala se mudar, o que a gente quer? Vamos morar em Gramado, né? Se eu me mudar daqui, eu quero morar em Gramado, quero morar em Canela, vamos fazer missão. Não, eu quero ir em Camboriú, Florianópolis. Ninguém quer ir por interior. Vamos fazer missão lá no interior, onde tem 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, onde tem 1.500 habitantes. Eu tenho um familiar de Santa Catarina que mora acho, 1.500 habitantes. Um tio meu se candidatou a vereador, ganhou, acho, 15 votos. 15 votos. Claro, esse candidato não foi eleito, né? 15 votos, mas tinha 1.200 ou 1.500 habitantes na cidade. Quem quer ir para um lugar assim? E essa é a cidade de Colosso, uma igreja, humanamente falando, desprezada, uma cidade insignificante. Mas veja bem, Paulo está dizendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Veja bem, geograficamente essa igreja está em Colosso, mas espiritualmente essa igreja está em Cristo. É uma igreja, sim, humanamente falando, pequena, desprezada humanamente falando, mas foi o suficiente para receber uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, não tem ninguém que é desprezado por Jesus Cristo. Todas as pessoas pertencem a Jesus. Todas as pessoas que são a igreja, obviamente que eu estou falando isso. Lembra o coral das crianças, os cordeirinhos de Jesus? Sim, os menores dos cordeirinhos de Jesus pertencem a Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pela sua igreja. Paulo, ao se despedir da igreja de Éfeso, ele fala sobre os presbíteros que Deus constituiu pela sua igreja, aquele que ele comprou pelo seu precioso sangue. E todos aqueles que aceitam a Cristo, que são nova criatura, pertencem à igreja de Jesus. Quer seja rico, quer seja pobre, todos nós que pertencemos à igreja somos de Jesus. Eles estão em Colosso, mas estão em Cristo. Nós estamos em Porto Alegre, nós estamos na Mário Quintana, mas nós estamos em Jesus. Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, ele fala que outrora nós estávamos mortos, mas pela graça nós fomos salvos, e pelo Espírito o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com Jesus. Outrora nós estávamos mortos em pecados e delitos, nós éramos do império das trevas, mas o seu Filho nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho. Agora nós estamos vivos, sentados nas regiões celestiais. O que tu tem que saber nesta noite é a tua posição em Cristo Jesus. Não é o que o mundo fala de nós, não é o que a cultura ou a sociedade, ou que a tua conta bancária, ou o que a tua capacidade intelectual, ou o que os teus amigos dizem, mas é o que tu é em Jesus Cristo. Quem nós somos em Jesus. Uma igreja, uma cidade insignificante, recebeu uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Não foi desprezada por Jesus, não foi desprezada pelo apóstolo Paulo. Eu sei que muitas pessoas entram em dilema da vida. Os jovens ainda entram em dilema. Eu não sou tão bonito, eu não sou aceito. No colégio, às vezes, se submete a algumas coisas para ser descolado. Querem ser descolados, querem ser aceitos, querem se tornar bonitos, querem ser notados pelas pessoas e fazem tantas coisas, mentem, contam piada, não são quem deveriam ser. Mas não, que se lasquem o que a escola fala quem vocês são. Que se lasque o que o amigo de vocês pensam de vocês. O que importa é o que vocês são em Cristo Jesus.
O que importa é o que nós somos em Jesus Cristo. Porque Jesus, lá em João capítulo 10, nos fala que a sua igreja está nas mãos de Jesus Cristo. O menor de nós, o menor entre nós nesta noite, quer seja o Rafa, quer seja a Isabel, quer seja o pequeno Mateus, estão nas mãos de Jesus. Talvez o mais velho de nós, talvez o nosso pastor, ou até mesmo alguém que está aqui, que ainda não leu Colossenses, ou que ano passado não leu a Bíblia toda. Se você está em Cristo, você está nas mãos de Jesus Cristo. Isso é boas novas, isso é evangelho. A má notícia é que você estava morto. A má notícia é que você era um pecador, desgraçado. A má notícia é que você estava caminhando em passos largos para o inferno. Mas a boa notícia é que agora, nós estamos em Cristo. Agora nós estamos em Jesus. E isso que deve trazer prazer, deleite, isso deve trazer paz no nosso coração, tranquilidade, harmonia, gratidão ao Senhor. Por mais que somos desprezados pela sociedade, por mais que os amigos talvez nos achem quadrados, antiquados, talvez nos despreze, talvez não nos convide por muitas coisas, porque de fato nós não aceitamos muitas coisas da vida deles, nós não compartilhamos do que eles compartilham, nós não nos alegramos do que eles se alegram, nós não curtimos o que eles curtem, nós muitas vezes não vamos aonde que eles vão, e muitas vezes nós somos desprezados. Mas para o mundo, Colosso era uma igreja que não era uma cidade que não era rica, não era uma cidade que era grande socialmente, já não era mais tão rica, já não era mais uma grande cidade. Um outro historiador também, que eu não me lembro o nome, vai falar Colosso, a cidade pequena. Agora é uma cidade pequena, mas recebeu a carta da pena do apóstolo Paulo. A questão é quem você é em Jesus Cristo. Que nesta noite a minha oração é que vocês possam entender quem vocês são em Jesus. Que isso possa trazer paz no seu coração, tranquilidade no seu coração. Porque ele está escrevendo para uma igreja que está flerteando com falso ensino. Mas ele está dizendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. Santos não é sentido de perfeito. Nós não somos perfeitos. Paulo fala isso também em Efésios capítulo 4, verso 10 e verso 11, que ele deu um para mestres, apóstolos, doutores, profetas, para o aperfeiçoamento dos santos. Santos não são perfeitos, santos são aqueles que são santificados pelo sangue de Jesus. Santos são aqueles que são separados do uso comum. Ou seja, os colossenses foram separados para Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo são separados do mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós somos separados para Jesus. Por isso que Paulo pode falar em Romanos, para que nós entendamos qual é a vontade de Deus, para que nós possamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida, o nosso corpo, para o sacrifício perfeito a Deus. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora por eu estar em Cristo, por eu pertencer a Cristo, por eu ser de Jesus, a minha vida é dele, eu vivo para ele. Agora o meu fim, o meu objetivo da minha vida é glorificar a Deus eternamente e glorificá-lo para todo sempre. Não tem horário lá, eu estou meio perdido na hora. Paulo escreve isso, para descrever isso. E também nesse contexto, nessa cidade, essa cidade ela tinha uma população mista, tinha grandes números de judeus, que tinham sido levados à força por Antíoco Epifânio, ou Antíoco, terceiro, na verdade não era Epifânio. Antíoco III por volta de 190 a.C. Então tinha judeus que moravam lá. Também tinha os frígios, povo que era muito supersticioso. E tinha os gregos, que tinham um gosto por filosofia. E na Ásia, cultuava-se uma deusa chamada a deusa Cibele, que era considerada a mãe de todos, ou a mãe da Ásia. Se vocês procurarem na internet depois, essa deusa Cibele, bote lá e botem imagem, vocês vão ver que ela tem uma espécie de uma coroa, que é um formato de um muro, na sua cabeça, na sua testa. E os estudiosos entendem que tem dois significados. Primeiro, que esses muros eram para proteger todas as cidades. Essa deusa Cibele, então, ela, como era a mãe de todos, ou a mãe da Ásia, ela protegia todas as cidades. Ou em outro lugar, esse muro também significava que ela tinha um pensamento superior. Era um muro que protegia para
se ter um conhecimento. Então, quando a gente lê a Epístola aos Colossenses, fica claro porque Paulo descreve a superioridade de Jesus. Quando ele fala lá em capítulo 1, verso 15 em diante, que ele fala assim, ó, sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça de todo o corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, essa cultura, essa população mista que habitava em Colosso, misturada por judeus, por frígios, por gregos, por gentios, que tinha essa filosofia, essa cultura grega, esse misticismo, era uma bagunça de ideias, e isso estava adentrando a igreja, mas Paulo está mostrando a supremacia, a suficiência de Cristo, quando ele fala que nele habita, nele reside toda a plenitude. Plenitude aqui é uma palavra muito utilizada por esses filósofos, o pleroma, uma palavra muito usada pelos gnósticos, mas ele está falando que nele habita toda a plenitude. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo. Não importa quem é a deusa Cibele, não importa quem são os filósofos, não importa quem são os ensinamentos, Jesus Cristo é o superior de tudo e de todos. Ele é tudo, nele nós respiramos, nele nós vivemos. Paulo quer trazer o encanto de Cristo à igreja de Colosso. E nesta noite, o Espírito do Senhor, o meu objetivo é para que nós venhamos nos deleitar e nos encantar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Cristo? Quem é aquele que nós cultuamos, que nós adoramos? Ele é tudo em todo, ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que mantém todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação. Não que foi criado, mas que tem a primazia de tudo. Ele governa, ele reina, ele domina, ele venceu a morte, ele é o cabeça da igreja, não são os homens, não são os pastores, não são os poderosos, não são os políticos. Ele governa, ele manda, ele conduz, ele guarda, ele sustenta, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aqui não é que Paulo ele é universalista, não, mas que no sangue de Jesus todas as coisas vão se reconciliar com ele, quer seja para o bem, quer seja por mal, porque um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus é o Senhor. Aqueles que estão em Cristo um dia, verão o nosso Senhor face a face, contemplaremos a face de Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Mas aqueles que negam o Filho de Deus, um dia verão que Ele é o Rei Todo-Poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, daquele que o profeta Isaías um dia viu e disse: ai de mim, que habito no meio de um mundo, num povo de lábios impuros, e sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, pois vi o Senhor, o Santo de Israel. Um dia aqueles que blasfemam, um dia aqueles que fazem chacotas, aqueles que fazem piada, sim, o porta dos fundos, seja quem for que faça piada com Jesus Cristo, um dia dirão, porque hoje eles não têm a revelação especial do Evangelho, hoje eles não conhecem, hoje eles não confessam Jesus como Salvador, mas um dia eles dirão: ai de mim, pois eu vi o Senhor. Mas será tarde demais. Aqueles que não estão em Cristo um dia dirão: ai de mim, pois eu vi o Senhor. Aleluia. A boa notícia é que aqueles que estão em Cristo, estão em Cristo. E um dia, hoje nós estamos em Cristo pela fé, mas um dia esse estar em Cristo será pleno, real, verdadeiro e palpável e visível. Hoje nós nos aproximamos pela fé. Isso não é uma reunião qualquer, isso é um culto ao Senhor, isso é um culto à Santíssima Divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um dia nós o veremos como Ele é. Não existe princesa, deusa, Cibele, ou seja, quem for, Diana dos Efésios, seja quem for, Iemanjá, Exu, sei lá quem é que está aí fora aí, ensinando besteira e mentira. Não existe, são tudo demônios, tudo falsos deuses, todos espíritos enganadores. A única verdade, o único Senhor é Jesus Cristo. Ele é superior, Ele é suficiente, Ele é a verdade real para todos os dilemas da nossa vida. Não é a psicologia, não é o bruxo feiticeiro. No passado, os antigos falavam, qualquer problema que tu tinha, tu tem que ser benzido.
Tu tem que tomar um passe. Não, tu tem que te converter. Tu tem que ir aos pés de Jesus. Está tendo dilema de moralidade. Tu está tendo problemas espirituais. Tu está tendo fraqueza em alguma área. Tu está tendo dificuldade de fé. Tu está sendo tentado. Tu tem que ir aos pés de Jesus Cristo. Porque Ele é suficiente para os teus pecados. Ele é suficiente para te perdoar. Ele é suficiente para te capacitar a vencer. Ele é o suficiente para te dar graça para vencer esse mundo caído, esse mundo quebrado. Porque sim, meus irmãos, a vida debaixo do sol é canseira, é fadiga, é dificuldade, é passageira, é luta, é desemprego, é enfermidade, é tristeza, é engano, é todas essas coisas. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Lembra de Paulo aos Filipenses, está dizendo, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Porque ele soube passar dificuldade e bonança. Ele soube ter fartura e passar fome. Ele soube experimentar ser aquecido, mas também passar frio. A questão é, quem é o teu contentamento? Quem é suficiente para ti? Quem te mantém, quem te sustenta é o próprio Jesus Cristo. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele é o Senhor supremo da igreja, é Ele que mantém. Qual é o propósito dessa carta? Em primeiro lugar, Paulo escreve para elogiar as virtudes teologais. Veja comigo, no capítulo 1, verso 3 ao verso 8. Damos sempre graças a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Aqui Paulo está louvando eles, porque era uma igreja assim, meus irmãos, que tinha problema. E jovens, crianças que estão aqui, vocês já têm idade suficiente para saber que, sim, na igreja temos muitos problemas. Na igreja temos muitas falhas e muitos pecados. Muitas dificuldades. Eles estavam flertando, eles estavam tendo dificuldade, eles estavam sim pecando. Mas lembre-se, Paulo fala aos santos e fiéis, irmãos em Cristo. Eles pertenciam a Jesus. A igreja não é um lugar de perfeição. A igreja não é um lugar de gente que não tem pecado. Se você um dia achar uma igreja perfeita, não vai para lá, senão ela vai deixar de ser perfeita. Não existe isso, isso é uma utopia. A igreja de Cristo é uma igreja que ainda quando estiver do lado de cá, nós estamos crescendo de fé em fé, de graça em graça. Mas ele escreve, em primeiro lugar, para elogiar, porque a maioria das cartas de Paulo tem essas virtudes teologais, fé, esperança e amor, que ele intercambia entre umas e as outras. Ele está dando graças, ações de graça, que vocês vão ver no próximo sermão, que eu não quero entrar aqui já entrando, dando um certo spoiler, mas ele está dando graças pela fé, esperança e amor que eles tinham, porque eles tinham características de ser a igreja de Cristo. Essa igreja sim estava flertando com o falso ensino, mas eles amavam a Jesus Cristo. Tinha pessoas ali que amavam o Senhor. Ainda tinha pessoas fiéis, porque em toda a história narrativa bíblica, Deus sempre mantém os remanescentes. O Senhor sempre preserva os seus, e tinha pessoas que amavam o Senhor. E Paulo, quando ele ouve todo o relato de Epáfras, que foi aquele que provavelmente plantou a igreja, e levou o relato de Paulo na prisão, e Paulo então escreve isso. E ele consegue ver essas virtudes. Ele consegue sim ver os pontos errados, mas também consegue ver os pontos positivos da igreja. E isso nos mostra também que no meio de tanta dificuldade, de tanto erro e de muitas vezes muitos pecados no nosso meio, também tem muita coisa boa, tem muito ponto positivo. Sim, tem tantos irmãos entre nós que falham, mas tem tantos irmãos entre nós que acertam. E Paulo está vendo esse ponto, Paulo está elogiando, isso nos mostra algumas verdades, ou pelo menos uma verdade. Como nós temos visto os pontos positivos da vida dos nossos irmãos. Como nós temos visto naqueles que estão crescendo, aqueles que vivem em fé, esperança e amor. Como nós temos contemplado, será que nós elogiamos aqueles que têm acertado? Ou simplesmente, sempre é somente a crítica, somente a repreensão, somente o ponto errado, somente a fraqueza, somente o problema, somente a dificuldade? Não, Paulo vai mostrar no que eles estão errando, mas Paulo também está mostrando o que eles estão acertando. Paulo, então, em primeiro lugar, está mostrando para elogiar ou para agradecer a Deus, porque ele sabe que isso não é simplesmente por ele, porque ele está dizendo, damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agradece a Deus, porque se eles têm uma conduta certa, não é pelos seus méritos, não é pelas suas capacidades, mas é pelo próprio Cristo que ele os mantém. Você elogia os seus irmãos quando eles estão acertando? Você encoraja positivamente? Jovens que estão me ouvindo, vocês se encorajam uns aos outros? Vocês se ajudam uns aos outros mutuamente? Ou vocês são Peter Parker? Quem disse que o problema é meu?
Sim, o problema é seu. Nós somos uma família. Santos e fiéis, irmãos em Cristo. Nós somos irmãos. Vocês, jovens, crianças, adolescentes, irmãos e irmãs, o problema é nosso. Quem disse que o problema é meu? O Senhor disse. O Senhor está dizendo, nós somos irmãos. É uma grande família, o problema é nosso. Nós temos um problema uns pelos outros. O problema teu é o meu problema, a minha vitória é a tua vitória é a minha vitória, e o teu problema é o meu problema. Por isso que é uma grande família. Nós ajudamos uns aos outros. E em segundo lugar, para combater também a heresia que estava circulando na igreja. Essa heresia era conhecida como a heresia de Colosso. Aqui essa heresia era muito misturada com muita coisa. Era, como eu disse, por ter esse contexto, várias pessoas que moravam ali, eles tinham essa mescla, essa mistura de várias crenças, de diversas crendices. Então se instala essa heresia que fica conhecida ao longo da história da igreja como a heresia de Colosso. É uma espécie de um gnosticismo, mas ainda não é o gnosticismo, é como se fosse um embrião, porque o gnosticismo mesmo ele se desenvolve no segundo século da história. Aqui ainda, cerca de 60, 62, como eu disse, ainda não era pleno o gnosticismo ainda, mas tinha essa espécie de gnosticismo que pregava uma espécie de um conhecimento especial, porque os gnósticos, a gnose, né, essa ideia de conhecer, de conhecimento, ensinava isso, que para te ter um acesso com o divino, com o espiritual ou com o próprio Deus, tu tinha que ter a mente iluminada, um certo conhecimento, e esse conhecimento era somente para os especiais. Por isso que Paulo está falando que Jesus Cristo é a imagem exata do ser de Deus, que nele habita plenamente a divindade de Cristo, porque ele é a revelação do próprio Deus. Esses hereges, eles, por ser meio gnósticos, eles desprezavam a matéria. Eles desprezavam a criação, eles tinham uma ideia de um ser santo, de um Deus sendo santo, não tinha a capacidade de se envolver com um homem pecador. Então eles ensinavam que tinha uma espécie de íons, de vários seres que iam vindo, ou mais ou menos anjos que iam vindo um ser menos puro, cada vez menos puro, vinha vindo, até ter encontro com o ser humano, por ser a matéria, o corpo, ser mal. Na cabeça desse pessoal não tinha essa concepção, eles não conseguiam imaginar que Deus tinha como ter acesso a um homem pecador. Então eles ensinavam que tinha vários íons, várias emanações, vários seres que iam se diminuindo até chegar Jesus Cristo, a ter um acesso ao ser humano. Mas Paulo está mostrando a superioridade de Jesus. Na cabeça deles, Jesus era só mais um, até mesmo abaixo dos anjos, abaixo desses seres, mas Paulo está dizendo que ele é o cabeça da igreja. E nele habita plenamente a presença de Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é a exegese de Deus. Ele revela a Jesus Cristo. Paulo então combate isso, nós vemos isso no capítulo 2 e verso 9. Paulo está combatendo basicamente no capítulo 2 esse falso ensino. Eles falavam desse certo conhecimento, tinha um certo legalismo judeu, também nós vemos no capítulo 2, verso 16 e verso 17, que falava de uma certa circuncisão, observância de dias santos, abstinências de certos alimentos, porque para os judeus, para ser identificado com o judeu, tinha algumas leis que identificavam que tu era um judeu. Se um gentil se convertia ao judaísmo, ele tinha que ter algumas práticas, que era a guarda do sábado, a circuncisão e a lei alimentar. Essas três vocês entenderam. Essa palavra aí que me fugiu agora, demonstravam que essa pessoa adentrou ao judaísmo. Por isso que Paulo sempre, quando está combatendo aos judaizantes, ele está escrevendo sobre a guarda do sábado, sobre o comer, e sobre a guarda do sábado, e sobre a circuncisão. Porque o legalismo judeu pregava isso. Porque os judaizantes, eles pregavam isso, que para te adentrar a igreja, tu tinha que se tornar primeiro um judeu, que é o que Paulo combate, propriamente dito, em Romanos e aos Gálatas. Não é aqui os judaizantes, mas tinha um aspecto de legalismo judaico, que estavam dizendo que tinha que guardar o sábado, que tinha que guardar algumas festas, que tinha que deixar de comer porquinho, que tinha que deixar de comer algumas coisas, mas Paulo está dizendo que ninguém vos julgues do que comer, do que guardar, porque todas essas coisas são sombras daquilo que viria.
Ou seja, o Antigo Testamento, a lei que foi dado para Israel, apontava para alguém superior, alguém maior. E esse alguém maior é Jesus Cristo. Você já parou numa esquina, onde tem um poste, e você vê uma sombra chegando. Você sabe que uma pessoa está vindo. Você consegue identificar que é uma pessoa, mas você não consegue ver, às vezes, se é um homem, se é uma mulher, se é grande, se é pequeno, mas a sombra vem chegando, vem chegando, vem chegando. Quando a pessoa dobrou a esquina e você chegou, você vai conversar com ela. Você não vai ficar olhando para a sombra. É isso que Paulo está dizendo. Essas coisas você não conseguiu ter a revelação ainda plena. Era um sombra, vocês não viam, mas agora chegou a pessoa encarnada, agora chegou a realidade, agora chegou a Jesus Cristo. Não faz sentido vocês olharam para as sombras. O legalismo, esses meios, são coisas do passado. Isso caducou. São coisas que Cristo já venceu na cruz, já superou. Agora nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, não é mais por meios humanos. Nós não somos mais salvos por guarda da lei. E deixa eu te falar, ninguém nunca foi salvo pela guarda da lei. A salvação sempre foi mediante a graça. Nenhum homem conseguiu guardar a lei. O único ser humano na face da terra que guardou a lei foi Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o ente que deveria nascer da virgem seria o antissanto. Ele é o santo de Israel. Ele é o santo, ele cumpriu a lei. Nós não cumprimos a lei. Tinha esse certo legalismo. Tinha também um certo misticismo que falava sobre o culto aos anjos. Que há uns certos descolados que tinham culto aos anjos. E não é muito diferente de hoje, não. Que parece que para mim ser um certo espiritual, eu tenho que ter certos toques ou certas espiritualidades. E você já deve ter visto essa palhaçada aí. Chegou um anjo aqui, desembainhou a espada, o anjo sentou aqui, o Gabriel, o Serafim, o Miguel, o Joaquim, e aí vai, tantos espalhados pela igreja. E que pregue, que as pessoas se deslumbrem, se alegram e buscam essas coisas. Ou que parece que para mim ser espiritual, eu tenho que ter horas e horas de jejum, horas e horas de leitura, ou eu tenho que ouvir alguma coisa, eu tenho que sentir um arrepio. Quando eu me converti, eu tinha várias dificuldades, e eu conversei com o irmão, eu não vou falar quem, o Daniel sabe quem é, o nosso amigo em comum lá, e eu perguntei para ele, como é que eu sei se é Deus falando? Ele falou para mim assim, não, se for o Espírito, tu vai sentir um arrepio. Tá no culto, sente um arrepio no culto, então o Senhor falou. Eu era novo convertido, eu fiquei assim, tinha vários arrepios no culto. O Senhor está falando comigo direto. E se ensina esse tipo de coisa, esse tipo de misticismo, porque o brasileiro ele é muito místico. Assim como Colosso era uma bagunça de crendice, o Brasil também é assim. Há várias religiões. Há vários pensamentos, e isso muitas vezes adentra na igreja. E várias pessoas pensam que para mim ser santo, eu devo ter uma certa experiência. E às vezes, até mesmo quando eu leio homens do passado extraordinários, que ouviram de fato o Senhor, que tiveram experiências extraordinárias, e isso me leva até mesmo ter um desespero. Quem já leu, por exemplo, o livro O Heróis da Fé? Se vocês leem aquilo lá, vocês vão até abandonar a igreja. Se aquilo ali é ser crente, eu estou perdido, eu estou lascado. Homens que oravam pelo Senhor, homens que plantaram orfanatos com dezenas de crianças, que não tinham comida, não tinham nada, e oravam e confiavam no Senhor. Não, hoje vai ter, e na madrugada estragava caminhão com leite, com comida, e no outro dia estava farto. Homens que pregaram o evangelho para índios, canibais, pessoas que nunca ninguém entrou naquelas aldeias, e eles foram lá e pregaram o evangelho. Pessoas extraordinárias que ao ponto de ser lançado numa fogueira, ser morto pelo evangelho, nós não sabemos que são essas coisas. Mas parece que às vezes eu sento na igreja e eu leio às vezes biografia e eu penso, não, então eu tenho que ter alguma coisa. Se eu não ter, eu não sou. Eu tenho que cair no Espírito. Quem já passou por isso? Só é crente quem cai no Espírito, quem cai no manto. Que nem diz o pastor Leão, quica meu galo, lá o pica meu galo, sabe como é que ele se fala lá, o dança no galo lá. Mas tem que girar no manto. Se eu não falar língua estranha, se eu não chorar, eu não sou espiritual. Meus irmãos, chorar no culto não é sinônimo de espiritualidade, porque as pessoas choram ouvindo o show do Roberto Carlos, especial de Natal, e muitas pessoas choram ouvindo essas coisas. A questão de ser espiritual é que você é transformado à imagem de Jesus Cristo. O misticismo que eles ensinavam, esse culto ao anjo, esse certo místico, não tem poder nenhum, não tem capacidade nenhuma. E também ensinavam o ascetismo. Nós vemos isso no capítulo 2, verso 20 e verso 23. Paulo combatendo isso, falando, ninguém vos julgue, porque vocês estão voltando a isso, toque nisso, pegue naquilo, coma isso, deixe comer aquilo. Porque esse pessoal, por ter essa matéria má, acreditava que o corpo era ruim. E quando eles desprezam a matéria, os gnósticos, por exemplo, caem em dois extremos. Se o corpo é desprezível e o que importa é somente o meu espírito,
Então eu caio em dois extremos. Ou eu caio na libertinagem, tanto importa o que eu faço com o meu corpo, porque o corpo não tem valor nenhum, ou eu caio no asceticismo, da mortificação da minha carne, dos prazeres da carne. Carne aqui no sentido de corpo, porque sim, nós temos muitos prazeres que às vezes não são pecaminosos, ou às vezes podem se tornar pecaminosos, mas o ascetismo prega isso, uma certa espiritualidade pela mortificação da carne, mas Paulo está falando que essas coisas não têm poder nenhum. Os hereges, o que eles queriam é decapitar o corpo, o que eles queriam era tirar a Jesus Cristo cabeça da sua centralidade. Esse é o risco de pensar que Jesus Cristo é só mais um. É nós lançarmos mão dessas coisas, de legalismo, de misticismo, de algumas certas filosofias, de ter certos conhecimentos para alguns especiais. E Paulo está nos mostrando que não, meus irmãos, o conhecimento do Evangelho é para todos. Ninguém é especial na igreja. Talvez destruir alguns sonhos aqui nesta noite. Você não é especial. Você é só mais um do povo de Deus. Nós somos especiais para o Senhor. Nós somos valorosos. Eu sei que alguém pensou já agora aqui que você é o ponto fraco de Deus. Mas, de fato, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E a igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja pertence a Jesus. E o conhecimento que Deus nos dá é para todos. O acesso a Cristo é para todos. E qual é o tema dessa carta, então? Eu acho que até agora já ficou meio clara. Que é a supremacia e a suficiência de Cristo. É a grandeza de Cristo. É a beleza da santidade de Jesus. Paulo queria cativar os seus leitores. Paulo queria cativar o coração dos seus leitores. Paulo queria que eles fechassem os olhos e os ouvidos para quem estava trazendo um falso ensino e estava querendo cativar o seu coração, os seus sentimentos. E como ele faz isto? Mostra Jesus Cristo. Como nós vamos abandonar o pecado? Como nós vamos abandonar programas que não têm acrescimento nenhum? Como nós vamos abandonar amizades que não nos levam a lugar nenhum? Como nós vamos abandonar tantas coisas que nos tiram da comunhão com o Senhor ou a comunhão com a igreja? É somente olhando para Jesus Cristo. A única coisa que nos pode trazer encanto é a pessoa de Jesus. Não é um carro novo, casa nova, formação na faculdade ou se formar no ano na escola. Não. O que nos cativa o nosso coração, o que nos aquece o nosso coração, o que nos traz anseio e ânimo para viver nesse mundo é contemplar quem é Jesus Cristo. Ele é superior, Ele é grande, Ele é o Senhor do mundo. O mundo mente para nós. O mundo mente para você. Os hereges estavam mentindo para os colossenses. E a grande verdade é que o mundo mente para nós. A tristeza é que muitas pessoas acreditam na mentira do mundo. Não troquem o Senhor por poucas coisas. Não troquem o Senhor Jesus, a comunhão de Jesus, por certas conversas, por certas amizades, por certos prazeres momentâneos e passageiros. Eu sei que o mundo pode oferecer muitas coisas que aparentemente talvez seja uma alegria, mas é uma alegria passageira. A Bíblia nos mostra, Jesus disse que a paz que eu vos dou não é a mesma paz do mundo. É uma paz que pode estar em guerra, pode estar em várias dificuldades, mas nós temos paz porque nós estamos no Senhor. Porque nós temos a alegria, o fruto do Espírito. Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Lá em Filipenses, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É um imperativo, é um mandamento de se alegrar. O problema é que, quando nós não contemplamos a beleza de quem é Jesus, nós trocamos Jesus por poucas coisas. Eu entendo na minha leitura que Paulo, antes de escrever o mas de Deus, no verso 4 de Efésios, de mostrar a grandeza da salvação pela graça, porque muitas vezes nós não entendemos a salvação pela graça, porque nós não entendemos a grandeza ou a profundidade da nossa morte espiritual, do terror que é estar morto nos seus pecados e delitos. Por isso que Paulo lá nos 3 primeiros versículos, no capítulo 2 de Efésios, ele falava, vocês estavam outrora mortos nos seus pecados, sendo escravizados pelo mundo, pelo diabo e pela vossa carne. Para nós entendermos o mas de Deus, que muito nos amou, nos deu vida nele. Pela graça sois salvos. Para você entender a salvação pela graça, você tem que entender quem você era. O terror que é a morte espiritual, ser escravo do diabo. O diabo que é o acusador, que é o tentador, que é o coisa ruim, que é o inimigo das nossas almas.
que é aquele que vai arder eternamente no inferno, porque o inferno foi feito para ele e para os seus anjos. Não tem nada de bom no diabo e nos anjos. Nós éramos escravo dele. Não era escravo de homens carrascos, não, de homens piores, piores que Hitlers, muito piores. É o diabo, nós éramos escravos, escravo da carne, a carne só quer a maldade. Paulo fala que nós somos maus lá em Romanos capítulo 3, que não há um bom, não há um justo, não há quem faça o bem, que a nossa língua, nossos pés são velozes para a maldade, que a nossa língua despeja veneno. Os homens são maldosos, nós éramos escravos do mundo. As pessoas acham que fumar, beber, sair na noite, se drogar, se enlouquecer, isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Eu vim do mundo de lá, eu vim do lado de lá, eu sei o que é isso. Eu sei que ser jovem hoje, as bandejas são muito tentadoras. Venha para cá, que tem muitas mulheres, muitos meninos, muita gente bonita, muita alegria. Vamos beber, vamos festejar, vamos tomar bala, vamos fazer, a vida é uma doideira, a vida é uma loucura. Mas não, meus irmãos, a vida aqui é passageira. É o que o autor de Eclesiastes fala, que vocês que já estudaram sabem muito bem. É vaidade. É tudo passageiro. Paulo está mostrando para nós que o mundo lá de cá é passageiro. A única coisa que pode trazer sentido para a vida, para as nossas vidas, para a vida do cristão, é contemplar quem é Jesus Cristo. A superioridade, a suficiência de Jesus. Jesus é superior a tudo e a todos. Cristo é superior ao filosofismo, porque apenas Ele possui a verdadeira divindade e a sabedoria. O mundo é mentiroso. As filosofias do mundo são mentirosas. Os homens são mentirosos. A única verdade está em Cristo Jesus. A única forma que nós vamos ver mais para frente, que como ser pai, mãe, marido, filho, trabalhador, como viver a vida somente através daquilo que Jesus Cristo fez. Somente daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Só nele está a sabedoria. Para ser sábio verdadeiramente, busca Jesus, olha Jesus. Cristo é superior ao legalismo, porque apenas Ele oferece um verdadeiro relacionamento com Deus. Você pode deixar de comer porco, você pode guardar o sábado, você pode fazer grandes coisas e tamanhos feitos, mas para ter acesso a Deus Pai, somente a Jesus Cristo. Nós só podemos orar, Pai nosso que estás no céu, porque Jesus Cristo morreu por nós. Nós só podemos chegar a Deus porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Antes era um monte de leis para se chegar a Deus. Agora em Cristo Jesus, todo aquele que crê tem acesso ao Santíssima Trindade. Somente Ele tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Somente com Ele nós podemos se relacionar. Jesus é superior ao misticismo, porque apenas Ele oferece uma verdadeira realidade espiritual. Não são esses misticismos aí afora que prego, que você deve ouvir isso ou sentir aquilo ou sentir esses arrepios. Não estou dizendo que as nossas afeições não são tocadas. Não estou falando que sim, quando nós nos aproximamos do Senhor, é claro que nós choramos, é claro sim que nós possamos ter experiências, até mesmo místicas e sobrenaturais com o Senhor. Nós podemos ter visões, profecias e tantas coisas outras, mas não são essas coisas, se não vir acompanhado de Jesus, é mentira. Todos os nossos relacionamentos, a relação com a realidade espiritual, é somente através de Jesus. Ele é superior ao ascetismo, porque apenas Ele oferece triunfo sobre a sensualidade. Você pode mortificar a carne, porque isso são somente coisas humanas. Paulo vai dizer isso mais para frente, são doutrinas e ensinamentos dos homens. Você pode viver uma vida mortificando a carne. Uma vez eu conversava com um irmão da igreja, numa escola dominical, e foi perguntado o seguinte: será que o homem pode ficar sem pecar? E ele trazia uma ideia que Jesus era o exemplo de moralidade, e Jesus não pecou, será que eu consigo viver sem pecar? E que me surpreendeu que vários irmãos falaram o seguinte: eu acho que pode. Uma semana eu posso ficar sem pecar. No máximo uma semana eu fico sem pecar. E vários irmãos chegaram a essa conclusão. E o outro irmão pensou e falou: não sei, talvez se eu for para um deserto, ficar escondido, eu posso ficar sem pecar. E de repente eu levantei a mão e falei assim: não, meus irmãos, João diz na sua epístola, se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, porque fazemos o Senhor mentiroso. Nós somos pecadores. Porque se nós vivêssemos sem pecar, Ele não precisava morrer. Ele morreu porque nós somos pecadores. E eu olhei para esse irmão que falou para ir para o deserto, eu falei assim: cara, tu pode ir para o espaço, tu vai pecar. Porque o pecado não é o que está fora, o pecado é o que está no meu coração. Não é aquilo que adentra nos meus lábios, na minha boca, que me torna impuro, é aquilo que sai do meu coração.
É por isso que do coração saem as maiores tragédias. É do coração, da nossa fala. Então você pode ficar sem comer, você pode fazer horas, jejuns. Olha os monges que viviam em monastérios. Eles não eram perfeitos, eles não eram santos por causa disso, eles eram pecadores também. Jesus é maior do que o ascetismo, porque somente Ele vence essas coisas. Porque a questão não é o que tu deixa de fazer, a questão é o teu coração. Sempre a questão é o nosso coração, é as nossas afeições. O Senhor, sim, transforma as nossas ações externas, mas não importa o que tu é exteriormente, o que importa é o que você é internamente também, e é isso que Ele quer transformar. Ele é superior. Nos colocamos de pé nesta noite. Há perdão em Jesus para os piores pecadores, há perdão em Cristo para todos aqueles que têm falhado. Talvez você tenha flertado, não com a heresia de Colosso, talvez você já entendeu que Jesus, Ele é divino, talvez você já entendeu que Ele nasceu de uma virgem, talvez você já entendeu a Santíssima Trindade, você já entendeu que a igreja é suficiente. Mas talvez você tenha flertado, que você tenha feito flerte com outros ensinamentos, que você pode fazer outras coisas, que você pode viver uma vida dúbia, que você pode ser um menino e uma menina sem palavra, que você pode ser alguém briguento, que você pode ser um jovem pegador, que pega várias gurias na escola, na faculdade, pode ser considerado o cara diante da sociedade. Talvez hoje, infelizmente, tem muitas pervertidas que dizem que mulheres também são as minas se ficar com vários homens. E o mundo tem ensinado essas coisas. Tem entrado, talvez você tenha pensado que vale a pena abandonar a igreja para buscar a riqueza. Talvez ascender socialmente, talvez deixar de participar dos cultos para estudar para ser um bem-sucedido na faculdade, ser um doutor, um PhD, um mestre. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, não é isso. Eu estou dizendo que essas coisas não podem substituir. Essas coisas não podem ser prioridades nas nossas vidas. O que é supremo e suficiente na nossa vida tem que ser a Jesus Cristo. E somente a Ele. E antes de nós orar, eu peço a paciência de vocês, que eu quero ler aqui algo que eu anotei sobre a grandeza de Cristo para encerrar. Que nos fala assim: um dos princípios mais importantes da Bíblia é a afirmação de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida e santidade. Ele é suficiente para a criação, salvação, santificação e glorificação. Ele é tão puro que não há nele nenhum efeito, mancha, sinal de pecado, desonra, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição. Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o único Filho amado. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude de Deus habita corporalmente nele. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustenta sob as maiores pressões. Ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a Melquisedeque, superior a todos os profetas, maior que Satanás e mais forte que a morte. Ele é o primogênito e é o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o caminho vivo e verdadeiro, Ele é a força de Israel, Ele é a raiz da geração de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o campeão, Ele é o escolhido, Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Ele é o servo justo, Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem de dores, Ele é a luz, Ele é o Filho do homem, Ele é a videira, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o Senhor, Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático, Ele é a nossa justiça. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele é o supremo pastor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das nações, Ele é o leão de Judá. A palavra viva, a rocha da salvação, o Espírito eterno. Ele é anterior a tudo, Criador e Consolador, Messias. Ele é o grande, eu sou. Essa é a supremacia e suficiência de Jesus. É diante desse Jesus que nós nos reunimos nessa noite. É diante desse amado e bendito. É essa a beleza que eu quero que vocês contemplem pela fé nesta noite. É esse Jesus.
Não é um homem qualquer. Não é um homem só. Ele é o Deus encarnado. Ele é o grande eu sou. Nosso Senhor. O misticismo, a idolatria, os deuses, o ascetismo, a filosofia, seja o que for, é pequenininho diante de Deus. É uma pulga. É um pó diante do nosso Senhor. Contemple Jesus. Vai aos pés de Jesus. Seja quem você for. Seja o que você tem feito. Seja quem tem trazido anseio, tem dado conforto ao teu coração. Saiba que nesta noite, Jesus está aqui para trazer consolo, conforto e deslumbrar, arrancar a venda dos nossos corações e dos nossos olhos para contemplar a beleza de Jesus, a supremacia de Jesus. Que a minha oração, que ao longo dessas exposições da carta aos Colossenses, fique claro que Jesus é supremo a tudo, que Jesus é suficiente para tudo. Não há ninguém como Jesus, meus irmãos. Ele é melhor que tudo e todos. Oramos. Bondoso Deus e gracioso, Tu és bondoso e misericordioso. Tu és poderoso, Tu és amado, Tu és justo, Tu és santo. Tu és amado e poderoso e nos ama e nos santifica e nos escolheu. Apesar de nós, apesar de quem nós somos, nós adoramos a Ti, Senhor. E eu quero orar ao Senhor neste momento. Te bendizer e Te louvar, Senhor, pela Tua santidade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, o Senhor, através de Epáfras, provavelmente plantou uma igreja em Colosso, uma cidade no tempo de Paulo tão pequena e tão desprezível para a sociedade. Mas houve lá irmãos nossos que por um certo período estiveram lá, Senhor. E o Senhor instruiu e fortificou essa igreja. Levou uma carta por Paulo, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, para trazer a centralidade do culto, para trazer a centralidade a Jesus, para trazer a centralidade ao ensino, para que eles viessem a se deleitar em Ti, Senhor. E essa carta fala aos nossos corações no dia de hoje, porque ela é inspirada pelo Senhor, e a nossa oração é que traga iluminação ao nosso coração, que nessa pequena introdução nesta noite, possa trazer verdades aos nossos corações, que nós possamos ver, Senhor, aquilo que Paulo quis mostrar, essas verdades aos nossos irmãos do passado. Mostra, Senhor, para nós essas verdades, que nós não venhamos a flertar com falso ensino ou com mentiras enganosas do mundo, mas que todos nós possamos contemplar a beleza de Cristo. Que o Teu Filho, Senhor, venha habitar de fato em nossos corações, no nosso meio, fazendo morada, nos transformando, nos fazendo parecido com Ele mesmo, Senhor. Que o Teu Espírito nos transforme, que o Teu Espírito nos faça mais parecidos com Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja nesta noite. Abençoa os jovens, Senhor, os meninos, as meninas, os adolescentes, os idosos, os homens, as mulheres, as crianças que estão, Senhor. Deus, Tu és poderoso, Tu és superior a tudo, a todo o ensino humano, a toda a doutrina humana e passageira. Tu és superior a tudo isso, Senhor. Tu és o único que pode nos dar capacidade para vencer o pecado, vencer a nossa carne e a nossa pecaminosidade. Senhor, se porventura há alguém aqui, Senhor, fraco na fé, caído na fé, fraco espiritualmente, alguém que tem flertado com falso ensino, alguém que tem duvidado, Senhor, das verdades do Evangelho, alguém que tem feito coisas, Senhor, que não é de acordo com a Santíssima Trindade, de acordo com a Tua Santíssima lei e a Tua doutrina, Senhor, que Tua presença nessa noite, que o Teu Espírito, Senhor, invada os seus corações, transformando, trazendo graça, Senhor, e o poder, Senhor, porque o Evangelho é poder para os que são salvos, Senhor. Nós não queremos perecer como os que estão perdidos, Senhor, mas traga poder para vivermos uma vida digna, Senhor. Aquilo que Paulo ora, aquilo que Paulo dá graças dessa carta, por eles viviam fé, esperança e amor, mas também Paulo ora para que eles vivam uma vida digna, Senhor. E a minha oração nesta noite é como Paulo: Senhor, nos ajuda a termos uma vida digna do Evangelho, Senhor, pois o Senhor já morreu na cruz do Calvário por nós, e nós estamos em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, e nós moramos com Cristo, com o Senhor, nas regiões celestiais. Nos ajuda, Senhor, a contemplarmos esta verdade, nos ajuda a buscarmos as coisas do alto, Senhor, e vivermos, Senhor, com essas verdades, para a glória do Teu nome, para glorificarmos o Teu nome, para vivermos para a Tua glória, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus, pedindo que assim seja. Amém. E graças a Deus.